Graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos, a nossa leitura hoje, mais uma vez, no livro de Gênesis. Desta vez nós vamos ler capítulo 39. Versos 2 ao 4. Gênesis 39, do 2 ao 4. Amém, igreja? Amados irmãos, a palavra do nosso Deus diz assim: o Senhor estava com José, de modo que este foi próspero e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Vamos orar, irmãos. Soberano e eterno Pai, Deus, nós já te agradecemos por esta noite. Te agradecemos por mais um culto de ceia, onde a tua igreja pode se unir, Pai, para trazer à memória o sacrifício do teu Filho. Ó Deus, que nessa noite o Senhor nos abençoe com a tua verdade, que os nossos corações se dobrem diante da tua palavra, que nós sejamos confrontados, que nós sejamos corrigidos e que nós sejamos consolados, porque o Senhor é um Deus que disciplina e o Senhor é um Deus que consola os teus filhos. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor, para todo sempre. Em nome de Jesus. Meus amados irmãos, na semana passada, vimos que José é um tipo de Cristo. Alguém que refletia o caráter do nosso Senhor. O título da nossa mensagem hoje é José, um homem próspero. Meus irmãos, a maior necessidade da nossa igreja, aliás, a maior necessidade da igreja de Cristo em nossos dias, é prosperar, é ser próspero. Ser próspero como José foi próspero. É refletir o caráter de Cristo. Irmãos, José foi manso e humilde, paciente e perseverante nas aflições, fiel nas tentações, servo dedicado em meio à injustiça. José foi vitorioso nas dificuldades e, surpreendentemente, foi próspero justamente nos lugares de dor, humilhação e injustiça. Então, se existe uma palavra que descreve a vida de José, esta palavra é prosperidade. E quando eu falo em prosperidade, meus irmãos, eu não me refiro ao conceito popular de hoje, mas me refiro à prosperidade definida pelas Escrituras. A Bíblia chama de prosperidade aquilo que muitos hoje nem reconhecem mais como vitória. A palavra prosperidade perdeu o sentido em nossos dias.
principalmente com a infame teologia da prosperidade. Mas a Bíblia chama de próspero o homem que não é vencido pelo pecado. Isto é um homem próspero. A Bíblia chama de próspero o crente que não abandona a fé nas dificuldades. Isso é prosperidade. A Bíblia chama de próspero o crente que é aperfeiçoado por meio dos sofrimentos. Que mesmo na dor é firme na graça. Mesmo no sofrimento é grato a Deus e espera com paciência no Senhor. Este é um crente próspero. E Deus está com este crente. Este é o sentido bíblico de prosperidade. Meus irmãos, mas o homem que é vencido pelo pecado, o homem que abandona a fé diante das dificuldades, o homem que, ao invés de frutificar no sofrimento, se torna amargurado, se torna murmurador, se torna ingrato, endurecido de coração, vitimizado e sem esperança. O crente que está sempre procurando um culpado pelas suas misérias, este não é próspero. Próspero é o homem que permanece com Deus, grato a Deus, quando tudo parece estar dando errado. Que espera em Deus, confia em Deus e segue em frente. Esse sim é um crente próspero. Irmãos, nós nascemos em um mundo de dores e aflições. E isto é um fato. Quem ainda não percebeu, acorde para a realidade. Vivemos em um mundo caído, marcado pelo pecado e pela consequência da queda. O problema é que muitos cristãos acabam vivendo como se essa não fosse a realidade. Criam expectativas falsas, imaginam uma vida sem conflitos. E quando as lutas chegam, o crente se escandaliza, se frustra e se perde. Mas as aflições da vida do crente não são obras do acaso, nem sinais do abandono de Deus. Nunca imagine que Deus te abandonou, nos abandonou porque estamos vivendo ou passando por aflições. As aflições são provas. As aflições são treinamento e instrumento do Senhor para nos ensinar a confiar e ter paz no sofrimento e a crescer em maturidade espiritual. Meus irmãos, Deus usa as dificuldades para nos moldar, para fortalecer nossa fé e para nos preparar para o dia mau. E quando nós olhamos para as Escrituras, vemos isso de forma clara na vida de José. José foi traído pelos próprios irmãos, foi injustiçado e lançado na prisão, foi esquecido quando parecia que finalmente seria lembrado. E ainda assim, em cada uma dessas lutas, José não perdeu a fé, não se tornou amargo e não abandonou o temor ao Senhor. José tem muito para nos ensinar. Então, qual é o segredo de José? Irmãos, como é que ele saiu vitorioso diante das aflições?
A resposta é: Deus estava com José. O Senhor estava com José e ele se tornou um homem próspero. O segredo de José não é segredo. Então, Deus é a fonte, Deus é o autor, Deus é a causa de José ser um homem próspero em meio às aflições. Mas entendam bem, Deus não livrou José das aflições. Deus esteve com ele em cada uma delas, moldando, transformando, lapidando José, para que ele chegasse no lugar onde Deus queria que ele chegasse, onde Deus decretou que ele chegasse. Irmãos, Deus não nos chama para uma vida sem lutas, sem sofrimento e sem dores. Essa também é uma falsa pregação dos nossos dias. Que o crente não tem que enfrentar lutas, que o crente não tem que sofrer, que o crente não passa por dores. Considere a vida de Jó. Na Bíblia, os homens mais próximos de Deus foram homens de lutas, dores e sofrimento. Jó era um homem íntegro. Jó era um homem temente a Deus, que conheceu o sofrimento em sua forma mais profunda. Perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu a sua saúde, foi incompreendido pela sua esposa, acusado pelos amigos e permaneceu em silêncio diante de Deus. Jó aprendeu que a verdadeira fé não depende das circunstâncias, mas da soberania do Senhor. Considere Davi, ungido rei, mas tratado como um fugitivo, perseguido injustamente por Saul, viveu anos escondido em cavernas, experimentou traições, perdas familiares, culpa profunda e disciplina severa. Aprendeu a confiar em Deus, não no trono, mas no deserto. Considere Paulo, chamado por Cristo, mas marcado por aflições constantes. Açoites, prisões, naufrágios, fome, frio, rejeição e perseguição por causa do Evangelho. Esta foi a vida de Paulo. Aprendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza e que viver é Cristo e morrer é lucro. Irmãos, é justamente nas lutas que Deus molda o nosso caráter e fortalece a nossa fé. Nesse ponto, precisamos corrigir uma forma errada de enxergar a vida. Precisamos perder as influências que o mundo inculcou em nossa mente. Porque o mundo gosta de olhar para as pessoas vitoriosas e dizer: olha como aquela pessoa, como aquele homem é um homem de sorte, como ele é vencedor. Costumamos olhar para alguém que venceu na vida, que alcançou uma posição elevada, que é forte nas provações, que sempre tem uma palavra de sabedoria, e nós vemos apenas um homem no topo. Mas não vemos os dias em que aquela pessoa chorou. Não vemos as noites escuras. Não vemos as batalhas travadas, o suor derramado e as dores enfrentadas. Então dizemos: foi sorte, foi o acaso, foi
oportunidade que aquela pessoa teve. Mas a Escritura nos ensina outra coisa. Quando olhamos para a vida desses homens de Deus, percebemos que foi Deus moldando aqueles homens por meio das aflições. José não acordou o governador do Egito da noite para o dia. O caminho até o palácio passou pelo poço, passou pela escravidão, pela injustiça e pela prisão. Cada etapa foi Deus preparando para aquilo que ainda não se via. Aos 17 anos, ele era apenas um pastor de ovelhas. Um jovem simples, trabalhador, disciplinado, desde a infância. E Deus já estava ali, preparando o homem que governaria o Egito. Mas entenda que Deus não moldou José em uma vida sem regras, sem compromisso, mas no esforço diário, na disciplina, na responsabilidade, nos campos de pastagem. Onde que Deus molda um homem e uma mulher de Deus? Lá no seu cotidiano, lá na sua casa, lá no seu trabalho, aqui na igreja, no seu casamento, na sua criação de filhos. É ali que Deus lhe molda. Na sua saúde. Gênesis 37, 2 diz: quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Meus irmãos, Jacó fez um ótimo trabalho como pai de José. Desde cedo lhe ensinou disciplina, tarefas e trabalho. José era o filho amado de um pai rico. Poderia ter uma vida de príncipe. Jacó poderia ter poupado José dos fardos próprio de um pastor de ovelhas. Ele era apenas um jovem, um menino. Mas José enfrentava o sol escaldante de dia e o frio intenso ao relento de noite. Enfrentava o risco de ser atacado por saqueadores, ser roubado e ser morto. Enfrentava o risco de ser devorado pelas feras do campo. A vida de José não era nada confortável. Gênesis 37, do qual 14 a 17, diz o seguinte: disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca de seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Irmãos, Jacó enviou José do vale de Hebrom até Siquém. A Bíblia não nos dá informações sobre essa jornada, mas eu quero dizer para os irmãos que era uma jornada de 80 quilômetros, que José percorreu a pé ou possivelmente no lombo de um animal. 80 quilômetros. Não por uma estrada pavimentada, em um carro como se vê hoje, mas por uma estrada precária, sem conforto e sem segurança. Depois da longa jornada de 80 quilômetros de Hebrom até Siquém,
José, perdido, descobre que tem que andar mais 25 quilômetros até chegar em Dotã. É mole? É fácil? E outra, para chegar até os irmãos que o odiavam. E que assim que viu José, disse, vamos aproveitar e matá-lo. Então, não foi à toa que José sobreviveu ao poço. José foi treinado. José tinha vida difícil. José tinha vida disciplinada. José sabia o que era trabalhar desde cedo. Não foi à toa que tomou conta dos negócios de Potifar. Não foi do nada que, mesmo como um escravo, trabalhou com excelência e fez prosperar tudo que chegava às suas mãos. Não foi sorte. José foi treinado, disciplinado, se esforçou, aprendeu a calcular, vender, comprar, era hábil com os negócios. José não tinha uma vida de preguiça. Acordava cedo, dava duro, não tinha tempo para vitimismo e para moleza, não vivia de preguiça, mas de trabalho pesado. Deus estava com ele, não livrando-lhe das lutas, dos sofrimentos, mas moldando José por meio das dificuldades. Bem diferente da nossa geração. O diagnóstico da nossa geração nesse quesito é feio. Vivemos numa geração, irmãos, que não foi preparada para o sofrimento. Uma geração que não sabe lidar com perdas. Uma geração que não sabe lidar com frustrações, com disciplina, espera, submissão e perseverança. Somos uma geração que quer a vitória sem ter a guerra, que quer a colheita sem o suor, que quer glória sem cruz. Irmãos, a nossa cultura ensina que jovens devem ser poupados de responsabilidades e tarefas domésticas e até da disciplina. Então, nossos jovens acordam às 11 da manhã e vão para as telas, vão para o videogame, vão para as redes sociais. Não tem hora certa de comer, não tem hora certa de fazer as tarefas, vão dormir de madrugada a hora que bem quiserem. São indisciplinados, mimados, desobedientes e não se dão o trabalho sequer de arrumar a própria cama. Hoje em dia, muitos dizem que pais que impõem limites, regras e obrigações aos seus filhos estão sendo duros demais. Estão sendo autoritários ou até opressores. Mas a Bíblia nos mostra exatamente o contrário. Irmãos, a ausência de disciplina não forma pessoas livres, não forma pessoas que sabem lidar com as dificuldades, mas forma pessoas frágeis. Muitos de nós aqui, presente nesse lugar, crescemos sem regras claras. Nossos pais não nos ensinaram. Nos criaram sem responsabilidades definidas, sem aprender desde cedo a assumir encargos compatíveis com cada fase da nossa vida. Foi assim que a maioria de nós cresceu. E o resultado disso é uma geração emocionalmente fraca, emocionalmente frágil, instável, que não suporta a frustração, que não lida bem com a pressão e tem dificuldade de assumir seus próprios deveres. Irmãos, quando a disciplina falta na infância, a vida se encarrega de aplicá-la na fase adulta. Só que de forma mais dura. Hoje muitos adultos sofrem porque quando jovem,
Os fardos que nos deixariam mais fortes foram tirados de nós. Nossos pais chamavam isso de amor e cuidado. Eu vou dar para o meu filho o que ele não teve. Eu não vou deixar meu filho sofrer. Então, eles produziram uma geração de adultos frágeis, que não sabe viver sem papai e sem mamãe. Vivemos numa cultura que tenta poupar os jovens de toda forma de esforço, disciplina e responsabilidade. Mas na tentativa de protegê-los, acabamos muitas vezes impedindo que cresçam fortes, maduros e preparados para uma vida em um mundo de aflições, lutas e dores, porque esta é a realidade do nosso mundo. A disciplina, quando ela é aplicada com amor, não oprime, ela protege, ela forma o caráter, ela fortalece, ela prepara para um mundo caído, ela prepara para que aquela pessoa cresça e ande com suas próprias pernas, assuma responsabilidades. Crianças sem disciplina se tornam adultos fracos, frágeis e até inúteis, preguiçosos. Amor sem disciplina produz imaturidade. Quem não aprende a carregar pequenos fardos ainda cedo, será esmagado pelos grandes fardos depois. Não conseguirá lidar com as frustrações, não saberá lidar com as lutas. Por que que em nossa geração há tantos doentes, tantas pessoas com ansiedade, tantas pessoas querendo se cortar, querendo se suicidar? É por isso que nossos jovens são rebeldes, não respeitam os pais e têm dificuldade em se submeter, enfrentar dificuldades e a obedecer às autoridades. É por isso que muitos hoje não conseguem se firmar no emprego. São indisciplinados, chegam atrasados, inventam desculpas para faltar no trabalho, enxergam os empregadores como inimigo. Tudo vira motivo para abandonar o emprego. Reclamam da distância, reclamam do horário, reclamam do cansaço. São delicados demais. Delicados, são de cristais, de cristal. Se há poeira, os príncipes de painho não suportam. Se o trabalho suja as mãos, dizem que aquilo não é para mim. São como príncipes. Mas ao mesmo tempo não se esforçam para crescer, para se qualificar, para estudar. Não se sacrificam para aprender algo que ele considere melhor para trabalhar. Querem colher onde não plantaram. Vivem fora da realidade de que este mundo é um mundo de lutas. E que ninguém amadurece sem esforço, sem disciplina e sem perseverança. E assim se forma um ciclo vicioso. Pais frágeis geram filhos frágeis. E geração após geração surgem homens despreparados para esta vida. Por isso não conseguem lidar com as frustrações, por isso não conseguem lidar com a enfermidade, não conseguem lidar com o casamento, por isso há tanto divórcio. Aí o que acontece é que uma pessoa dessa se converte e ela tenta viver o cristianismo com a mesma mentalidade. Tem dificuldade em servir. Se for cobrado a melhorar no serviço, se ofende.
Se a igreja não lhe dá o que ele acha que merecia, vai-se embora. Quando um irmão falha, ele tem dificuldade de perdoar. A verdade é que pessoas que estão acostumadas com facilidades, moleza, indisciplina, não conseguem lidar com as dificuldades desse mundo caído. Não consegue. Mas Deus nunca prometeu facilidade, pelo contrário. Gênesis 3,17, Deus diz: maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Com o suor do teu rosto você comerá o pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o nosso Senhor Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, Deus estava com José. E José foi treinado a viver no mundo caído por meio das dificuldades. Não pense, nunca pense que você vai formar um filho para chegar numa vida adulta, dando tudo o que ele quer, na hora que ele quer, deixando ele viver sem regras, sem limites. Eu tenho observado, abri um parêntese aqui para fazer um comentário. Eu tenho observado que a nossa sociedade está enfrentando uma dificuldade tremenda para encontrar mão de obra qualificada. Hoje, se a pessoa precisa de um pedreiro, ele tem que pegar uma fila, esperar bastante tempo. Porque até os pedreiros ruins estão todos trabalhando, não tem ninguém parado. Eu estava vendo um vídeo, semana passada, de um rapaz que tem uma oficina em Minas. E ele disse que pagava R$150 a diária de um ajudante de soldador. Uma diária, R$150. Dá algo em torno de R$4.000 por mês. E ele paga R$300 a diária de um soldador profissional. Dá mais de 8.000 por mês. E ele estava fazendo um vídeo desabafando, irmãos, porque naquela semana ele havia perdido 2 profissionais que não queriam mais trabalhar naquela área. Foi trabalhar de aplicativo, de Uber, motorista de aplicativo. Não há problema nenhum em você buscar um trabalho melhor. Mas o que eu percebo é que na nossa geração, os jovens eles estão tão fragilizados, eles são tão fracos, que quando eles encontram uma certa dificuldade no serviço, eles abandonam. Eles querem moleza. Eles querem papinha. Agora mesmo eu saí da casa de Zé Mesário, que fez a manutenção no cabo da mesa de som e no cabo do violão. E aí eu perguntei para ele assim: seu Zé, o senhor fez algum discípulo? O senhor treinou alguém para assumir o... Ele já é bem idoso. Zé Mesário é muito conhecido aqui em Salgueiro, trabalhou na Limão com Mel, é um excelente profissional. Ele disse: Manuel, não tem mais quem queira. O que é que vai ser dessa nação? Cadê os homens? Com sangue nos olhos, com coragem para trabalhar, com orgulho de chegar ao final do mês e dizer assim: eu estou sustentando minha esposa e meus filhos, eu estou pagando as minhas contas. Irmãos, quando alguém nessa situação chegar diante da dificuldade, é triste o que eu vou falar, mas pode acontecer até um suicídio. Porque não consegue lidar com a dificuldade do trabalho. Porque os fardos que era para ele ter carregado, os pais não deixaram que essa pessoa carregasse. E a pessoa agora não sabe viver.
não sabe pescar, quer pegar o peixe já assado. É triste. Pessoas que não entendem, que vivem em um mundo caído, são distraídas, elas não são vigilantes, são presas fáceis para o pecado. Elas não sabem o que é vigilância. Basta uma proposta de lucro, basta uma proposta de conforto, de prazer, de ganhos, que essa pessoa desonra a Deus e negocia os princípios bíblicos. Negocia. Quando José foi tentado pela mulher de Potifar, ele não justificou dizendo que aquilo era apenas parte do seu trabalho. Ele não justificou dizendo que vive numa sociedade depravada e que precisa se moldar a esta sociedade para sobreviver. José não negociou os seus princípios em troca de uns trocadinhos, de um ganho ou de alguns momentos de prazer. Ele disse: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Nós fomos chamados para sermos moldados ao caráter de Cristo, para ter a nossa mente renovada, para não pensar igual ao mundo. Não é se ajustar ao mundo, é bater o pé e dizer: não, eu não vou desonrar o meu Deus por conta de alguns ganhos. Irmãos, José não desfaleceu nas lutas. O poço não parou José. O poço lhe deixou mais forte. A traição, a rejeição, o abandono não fez de José um homem amargo ou vitimizado. A escravidão não parou José. Ao invés de reclamar, ele trabalhou e fez a casa de Potifar prosperar. Compare a vida de José, um jovem escravizado, com os nossos jovens hoje. O cara estava escravo. E ele se submete ao seu Senhor e faz aquela casa prosperar, porque ele foi treinado. Porque as dificuldades não paravam ele fazia aquilo que ele foi chamado para fazer. Na tentação, José foge do pecado. Ele vai para a prisão, mas não perde a consciência para com Deus. Irmãos, nós temos sido tão alheios e indiferentes ao fato de que nós devemos ser vigilantes. Temos murmurado diante das dificuldades, temos desfalecido, não temos sabido como agir diante de situação de pecado em nossos lares. Temos feito acordo com o mundo, temos tentado agradar pessoas. O que mais tem valido para nós é o lucro, é o ganho, é o prazer, é a facilidade. Um homem próspero é aquele que tem Deus como seu tesouro. Ele pode perder tudo nessa vida, menos a comunhão com Deus. Irmãos, é impossível contemplar a vida de José sem sermos conduzidos a algo que é infinitamente maior, Cristo. Porque José aponta para Cristo, mas Cristo é o cumprimento perfeito. José sofreu injustamente, foi traído, caluniado e humilhado, mas Cristo sofreu de maneira incomparável. E ele não parou. O nosso mestre, aquele a quem seguimos, era um sofredor, obediente. Diante das calúnias, Cristo não recuou. Diante dos açoites, ele não parou. A zombaria não o silenciou.
Irmãos, a coroa de espinhos não desviou Cristo do seu propósito. Os pregos não o fizeram desistir. E a cruz não foi um acidente de percurso, a cruz foi o alvo do caminho de Cristo. Cristo seguiu firme, obediente ao Pai até o fim, porque sabia que por meio daquele sofrimento Deus estava realizando a nossa redenção, nos perdoando, nos justificando. E é esse Cristo sofredor que nos chama para segui-lo. Tudo isso não significa que o cristão vive buscando sofrimento. Se você entendeu isso, entendeu errado. Nós não romantizamos o sofrimento, nem o buscamos como um fim em si mesmo, mas também não fugimos dele. Quando Deus, em sua soberania, decreta que o sofrimento nos encontre, o cristão não pergunta apenas como eu devo escapar disso, mas aprende a perguntar como posso glorificar a Deus nisso, como Cristo glorificou. Cristo orou dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E devemos nós lembrar que Deus esteve sempre com José, sustentando, mantendo, lapidando, moldando o caráter de José. E a palavra de Deus garante que Ele sempre estará conosco. Irmãos, eu acredito sinceramente que se nós tivermos a convicção de que Deus está conosco, nós vamos tomar posicionamentos e fazer escolhas sem medo do que virá. Se nós tivermos a convicção de que, de fato, Deus está conosco, nós vamos nos posicionar diante do pecado, nós vamos confiar em Deus em meio às lutas, em meio à enfermidade. Se de fato nós temos confiança em que Deus supre as nossas necessidades e cuida de nós, nós não venderemos os nossos princípios por alguma coisa dessa terra. E a palavra de Deus garante que Ele está conosco. Garante. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sede forte e corajoso, porque o Senhor, teu Deus, é quem vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. O Senhor é quem vai adiante de ti, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Deus deixou Jesus Cristo sozinho. Deus o abandonou, Deus o desamparou, para não nos deixar, para não nos desamparar. Então podemos andar confiante que Ele está sempre conosco. E é nos caminhos difíceis que Deus trata o nosso caráter. É nos dias escuros que Ele nos desapega desse mundo. É nas lutas que Ele nos conforma à imagem do seu Filho. É nas lutas. A verdadeira prosperidade não é uma vida sem cruz, mas uma vida que permanece fiel, mesmo quando a cruz está diante de nós.
assim como José, e muito mais como Cristo, somos chamados a confiar, obedecer, perseverar, crendo que nenhum sofrimento é inútil na vida do crente, nenhuma lágrima é desperdiçada, e que Deus está em todas as coisas formando um povo semelhante ao seu Filho. Então, que o Senhor nos conceda graça para caminhar assim, com fé nas promessas, com paciência nas aflições e com os olhos fixos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então não se renda diante das dificuldades, mas se fortaleça em Cristo. Então não faça aliança com o mundo. Então não se dobre diante do pecado. Se fortaleça em Cristo. Irmãos, nós estamos diante da mesa do Senhor. Esta é uma oportunidade, é um meio de graça que Deus nos dá. Sempre que nos reunimos para lembrar a morte, o sofrimento do nosso Senhor, temos a oportunidade de refletirmos acerca da nossa fé, do nosso comportamento, da forma como nós temos encarado e lidado com as dificuldades, sem esperança, sem confiar em Deus. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão. Creia que o sangue de Cristo é suficiente. Irmão, se Deus nos deu o seu Filho amado, como não nos dará com Ele todas as coisas? Como não nos sustentará nas intempéries desse mundo, dessa vida, desse mundo caído? Creia no Senhor. Confie no Senhor. E saiba que aqui nós travaremos ainda muitas lutas e que em todas elas o Senhor está com os seus filhos. Amém? Glória a Deus. Quero convidar a irmã Luciana para fazer o louvor da entrega dos elementos. Sim. Quero convidar também o irmão Luiz, que vai estar celebrando a ceia do Senhor. E convidar os irmãos Cícero e o irmão Luiz Henrique para fazer a entrega dos elementos.